Praticamente há um consenso no crescente corpo de literatura sobre produtividade, não é? Toda ela produzida muito hoje em dia, né? E ela concorda esmagadoramente com o que todos nós sabemos, talvez por experiência. Interrupções reduzem nossa produtividade. Então, naturalmente, a maior parte da literatura foca em maneiras de reduzir nossas interrupções, porque elas nos distraem do trabalho produtivo. E por um bom motivo, né? Muitas das nossas interrupções são realmente distrações. Mas nem todas as interrupções são distrações. Algumas interrupções são mais importantes do que a produtividade atual. O problema, no entanto, é que muitas vezes lutamos para reconhecer essas interrupções importantes no momento em que elas acontecem. Como cristãos, os riscos aumentam quando consideramos que o que pode parecer, a princípio, uma simples interrupção é, na verdade, uma tarefa não planejada de nosso Senhor para nós. Então, como podemos discernir a diferença? Primeiro, a gente deve definir o que a gente quer dizer com interrupção, distração ou tarefa não planejada. Então, interrupção é uma ocorrência não planejada que faz com que você desvie sua atenção de uma de suas responsabilidades para outra coisa. Eu, por exemplo, separei esse tempo para gravar esse vídeo. Alguma coisa que interrompa isso que tire a minha atenção disso é uma interrupção. Distração é uma ocorrência não planejada que tenta desviar sua atenção de algo de maior importância para algo de menor importância. E uma tarefa não planejada é uma ocorrência, uma ocorrência não planejada que faz com que você desvie sua atenção de algo que você acha que é um bom uso do seu tempo como servo de Cristo para algo que Cristo pode considerar um melhor uso do teu tempo do que aquilo que você está considerando. Então, claro, Deus não nos deu uma fórmula que podemos aplicar a todas as situações. Na verdade, uma interrupção que é uma tarefa não planejada em um dia pode ser uma distração em outro dia. Como nós vamos saber quando é uma tarefa não planejada, mas é mais importante do que o que eu estou fazendo, ou é só uma distração? Em outras palavras, essa é uma questão de discernimento. E o discernimento é aprendido pela prática constante, como Hebreus 5:14 diz. À medida que somos transformados em Cristo pela renovação de nossas mentes, como Romanos 12:2 diz. Mas a Bíblia fornece princípios que podemos usar para aprimorar nosso discernimento. Duas histórias fornecem a ajuda necessária para nós. Não é? A gente pode chamar uma de uma distração apostólica. Em Atos 6, uma situação potencialmente explosiva estava se desenvolvendo na nova igreja, que estava em rápido crescimento. Uma queixa dos helenistas, que eram cristãos judeus de nações de língua grega, em vez de ser de língua hebraica ou da língua que agora, depois do exílio, era falado ali. Então, chamava de helenistas, esses cristãos judeus de nações de língua grega. E surgiu um problema entre eles contra os hebreus, cristãos judeus nativos da Palestina. Porque suas viúvas estavam sendo, ao olhar deles, negligenciadas na distribuição de ajuda. Né? Atos 6:1. Não nos é dito por que essas mulheres, nós temos que entender, é muito diferente de hoje. Quando a Bíblia sempre fala de viúvas, era uma época em que a mulher não tinha as proteções que tem hoje. Né? A mulher estava ou sob o auspício do seu pai para sobreviver, né? Ou depois do casamento do seu marido. E não tinha as proteções governamentais, né, quando ela ficava viúva. Então, ela realmente precisava de ajuda.
O apóstolo Paulo, por exemplo, disse para você não escrever como viúva, não ser responsável da igreja, aquelas viúvas que tinham filhos. Porque os filhos deviam ser responsáveis pelos seus pais. E nesse caso, pela sua mãe. Não é? Então, se o pai faltou, os filhos que são os responsáveis. Aquela pessoa tinha uma família que devia suprir as suas necessidades. E nem viúvas, é óbvio, que queriam casar de novo. Não é? Então, nesse caso aqui, por alguma razão, os judeus helenistas estavam dizendo que as viúvas de nações de língua grega não estavam recebendo a ajuda adequada como estavam recebendo as viúvas que eram nativas ali. Não é? Então, não nos é dito porque essas mulheres estavam não estavam recebendo a mesma atenção. Mas está claro que o problema não estava sendo abordado adequadamente. E a frustração estava se espalhando por causa disso. As reclamações carregavam tensões étnicas, né? E tais questões podem ainda azedar mais rápido ainda, né, os relacionamentos, e quebrar a confiança e semear suspeitas, né? Porque eram viúvas meio estrangeiras, apesar de serem todos judeus. Então a situação estava ficando séria e um apelo foi feito aos apóstolos para se envolverem naquilo. Essa situação veio como uma potencial interrupção para o trabalho dos apóstolos. Foi uma distração ou uma tarefa não planejada. Eles tinham que tomar essa decisão. Depois que os apóstolos oraram e discutiram essa questão, e depois juntos, aqui está o que eles discerniram. Não é justo que deixemos de pregar o ministério da palavra, de pregar a palavra de Deus, para servir a essas necessidades. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais constituiremos para este serviço social ali, né, na igreja, de visitar, de levar o que é necessário, etc, etc. Certamente, hoje diriam que o pastor tem que fazer tudo, né? Mas os apóstolos falaram, olha, nós vamos nos concentrar na pregação e na oração. E não podemos. Nós, porém, nos dedicaremos, eles dizem, à oração e ao ministério da palavra. Vamos continuar focados nisso. Atos 6, 2 a 4. Então os apóstolos perceberam que isso era uma distração, não é? E não uma tarefa não planejada. Esse exemplo ilustra o quanto precisamos de discernimento. Uma interrupção pode inicialmente parecer para nós ou outros como uma tarefa não planejada de Deus para nós, porque a questão é importante, e a questão das viúvas lá era importante. Mas os apóstolos viram que aquilo era importante, mas não para interromper aquilo para o qual eles foram realmente chamados, que era o ministério da palavra e oração. Então nós podemos até mesmo ter a responsabilidade de garantir que aquilo seja abordado, como eles fizeram. Mas ainda é uma distração se o nosso envolvimento direto não for mais importante do que permanecermos focados em nossos chamados principais. Cristo deu essa tarefa a outra pessoa. E outras pessoas, como Estevão, que foi um dos diáconos consagrados, iam olhar aquilo. Ele também era um judeu helenista. Então, em Lucas 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que enquanto viajava de Jerusalém para Jericó, encontrou um homem gravemente ferido, caído na estrada, vítima de ladrões. Essa situação interrompeu a jornada do samaritano. Foi uma distração ou uma tarefa não planejada? Você vê que os apóstolos concluíram que aquela situação anterior era uma distração. Ia tirar eles de algo mais importante para algo menos importante que outras pessoas poderiam fazer. Mas nesse caso aqui, isso foi uma distração ou uma tarefa não planejada? A história de Jesus funciona como um exemplo, porque todos os seus ouvintes sabiam que era baseada em eventos reais. A estrada de Jericó era notoriamente perigosa por causa de ladrões. Viajantes reais encontraram pessoas realmente feridas, não é? Isso era algo que acontecia.
E eis o que o homem samaritano discerniu. Ele foi até ele, cuidou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou ele para a hospedaria e cuidou dele. Só no dia seguinte tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: cuide dele. E toda despesa, tudo que você gastar a mais do que esse dinheiro que eu estou te dando, eu vou te pagar quando eu voltar. Lucas 10, 34. Então, o samaritano percebeu que esta era uma tarefa não planejada e não uma distração. Esse exemplo também ilustra o quanto precisamos de discernimento. Uma interrupção pode inicialmente parecer para nós ou outros uma distração. O problema pode ser importante, mas não parece ser nossa responsabilidade. E vai consumir um tempo precioso e talvez outros recursos. E descarrilhar, não é? Ou atrasar os nossos planos. Mas é uma tarefa não planejada, já que nosso envolvimento direto e custoso é mais importante do que permanecer focado em nosso trabalho que nós tínhamos planejado. Então, nós precisamos de princípios de discernimento. Que princípios podemos destilar desses 2 exemplos, dos apóstolos e do samaritano? Desses 2 exemplos bíblicos para nos ajudar a discernir o que pode ser uma distração ou uma tarefa não planejada. Nós estamos fazendo um vídeo rápido, né? Então não podemos entrar em muitos detalhes, mas considere 3. 1. Esclareça a sua vocação. No que Deus objetivamente chamou você para focar nesse momento da vida. É importante reconhecer em que tempo estamos, porque nossos chamados mudam com o tempo às vezes. Às vezes não, mas às vezes mudam. Em uma temporada diferente, era certo que os 12 discípulos servissem as mesas. Por exemplo, você lembra de quando foi feita a multiplicação dos pães. Mas uma vez que Jesus ascendeu, ele deixou seus homens como apóstolos especialmente designados como testemunhas de sua vida e ressurreição, e como porta-vozes, como professores, como pregadores, como pastores. Esclarecer seu chamado claro, não apenas que você aspira, em qualquer temporada da vida, pode ajudar a discernir o que Deus quer que você priorize. Em segundo lugar, você, óbvio, pode buscar aconselhamento quando você luta para discernir se deve resistir ou receber uma interrupção que não exige ação imediata, e busca o conselho de conselheiros sábios e espiritualmente com bom discernimento, né? Os apóstolos conversaram uns com os outros. Então, você que sabe quem são os seus conselheiros, né, de confiança. Mas, em terceiro lugar, pergunte a si mesmo: o que o amor compele? Quando o homem samaritano viu o homem ferido na estrada, eu tenho certeza de que ele teria inúmeras razões para simplesmente continuar. Ele não estava passando por ali por nada. Ele estava fazendo algo. Ele tinha um propósito. Mas por amor ele assumiu essa tarefa não planejada. Por outro lado, também foi por amor que os apóstolos resistiram à distração de se envolverem pessoalmente para cuidar das causas sociais e do problema social de garantir que as viúvas helenistas fossem alimentadas, recebessem sua porção de ajuda. Eles discerniram que outros poderiam atender a essa necessidade, mas outros não poderiam se entregar à oração e ao ministério da palavra como eles. A maioria das artes marciais ensina os alunos a responder em autodefesa quando atacados. Nenhuma situação de ataque é sempre a mesma. Então os alunos aprendem algumas técnicas que podem ser adaptadas para qualquer situação, para o que qualquer situação exija. E eles crescem em suas habilidades praticando continuamente em situações cada vez mais difíceis. Então, aprender a distinguir tarefas não planejadas de distrações é como uma arte, né, marcial. Nenhuma situação de interrupção é igual. Então precisamos aprender técnicas que podemos adaptar para
o que quer que uma situação exija de nós. E nossos poderes de discernimento são treinados pela prática constante, é o que Hebreus 5,14 diz. Raramente fica claro no início se uma interrupção é uma distração ou uma tarefa não planejada. Essa ambiguidade nos leva a orar. O que devo fazer, Senhor? E ela nos leva a abraçar a humildade ao buscar conselho quando nós achamos necessário. E nos leva a testar nossos corações. Estou sendo governado, estamos sendo governados por nosso amor a Deus e aos outros, ou apenas por nossos desejos egoístas e ambições? Vemos tempo, dinheiro, reputação e produtividade como uma mordomia que recebemos de Deus para serem usados como lhe parecer melhor, ou vemos esses recursos como nossos? Então cultive a responsividade cheia de fé à liderança de Deus. Esteja disposto a dizer não a uma distração que pareça urgente, como aquela das viúvas, para se concentrar fielmente em sua tarefa dada por Deus em mãos. E esteja disposto também a dizer sim a uma interrupção inconveniente e custosa em seus planos para responder fielmente a uma tarefa, né, dada por Deus e que não foi planejada por você. E quando você estiver em dúvida, erre na escolha que você discerne, que exige que você estenda o maior amor ao outro, que te foque mais na glória de Deus, que faça você exercer a maior fé em Deus e não a que é mais agradável simplesmente ao ego ou aos seus interesses. E aí você vai, mesmo nessas situações onde as coisas não ficaram muito claras, você certamente, na dúvida, erre nessa direção. Na direção de Deus, na direção de abençoar as pessoas, mas procure, na verdade, ter um discernimento para saber o que é uma distração de algo que é mais importante, ou o que é, mesmo que não pareça, ou o que é uma tarefa dada por Deus e que não foi planejada por você, mas que é o que Deus quer que você faça. É assim que nós crescemos em maturidade diante de Deus. É assim que a palavra de Deus nos guia. É assim que as prioridades corretas são estabelecidas. Que Deus nos dê, por graça, mais e mais da sua sabedoria. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão
que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos do sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.